Mano, aconteceu de um dia atrás, eu tô trocando ideia com uma mina que ela não sabe contar a história. Ela não sabe, ela começa a meter, a embaralhar os negócios, não sabe se aquilo que ela tá falando foi antes, foi depois, quem que fez, por que que deixou de fazer, não sei o que. Enfim, é um desastre, você não entende nada, entendeu? E aí, obviamente, eu comecei a zoar, arrastar a menina. Ela veio se defender, falando que o quê? Que eu, Vitor Espósito, era positivista. Bom, ela faz história também, e o que rola é que para um historiador, uma das piores coisas que você pode chamar ele é de positivista. Todo mundo odeia. Ela falou logo que eu defendia os mitos dos heróis nacionais da classe dominante, que eu sempre contava a história na base cronológica, evidenciando uma forma de desenvolvimento social único, ou seja, se vai evoluir socialmente uma sociedade, vai ser daquele jeito específico, de outro jeito já não é uma evolução bem ordenada, vocês entenderam? Ela veio dizer isso. E, mano, absurdo, né? Obviamente, né? E nesse vídeo eu vou explicar por que os historiadores odeiam tanto serem chamados de positivistas, entendeu? E qual que é a história desses positivistas aí, o que que eles pensavam, onde que eles viviam, o que que eles fizeram, enfim, confere aí. Bom, o positivismo, ele é uma corrente filosófica do século XIX, mano, que ele se desenvolveu logo depois ali da parte do iluminismo, ele misturou muito com o que o romantismo estava vindo na época, e o cara que foi essencial para o desenvolvimento dessa parte do positivismo foi um cara chamado Auguste Comte. Mano, o Comte, ele desenvolveu, ele era francês, né? Ele desenvolveu o positivismo com base na ideia de que a ciência, entendeu? O desenvolvimento da ciência era o futuro da humanidade, entendeu? A gente ia ter que depender de tudo disso e que por isso era o único conhecimento válido, entendeu? A gente tem que focar no conhecimento científico. Olha o que a gente está vivendo hoje na Revolução Industrial, olha o que a gente está vivendo hoje de todo o desenvolvimento humano. A gente tem que focar nele para chegar num futuro melhor. Logo, para os positivistas, tudo que importa, o único conhecimento que é verdadeiramente válido é o científico, muito baseado no que os caras estavam trazendo do método científico das ciências da natureza, entendeu? Então, todo o triunfo do Newton que ele trouxe lá com as leis da física dele, o Watt, né? O cara não chamava Auguste, era só Watt, James Watt. James Watt com o motor a vapor, enfim, era um desenvolvimento muito grande. E a gente podia levar isso também para análise da sociedade, tá? Essa é a parte importante do Comte. Ele vai ser meio que o fundador da sociologia, a física social. Pelo seguinte, o Comte, ele acreditava que se a gente trouxesse um método de rigor e de análise, assim como a gente tinha as ciências da natureza para análise das sociedades e o desenvolvimento das sociedades, a gente poderia descobrir padrões de comportamento, regras, entender melhor como que uma sociedade funcionava. E aí sim, a gente ia poder organizar ela de forma que no futuro a gente chegasse a ter um progresso maior, a gente ter uma vida melhor em sociedade, o desenvolvimento do homem através da ciência. O Comte ele foi muito essencial porque as ideias dele ficaram do século XIX até lá para a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um cara muito importante, entendeu? Não só por fundar a sociologia, mas por tudo que ele levou com o positivismo, que inclusive teve uma grande influência aqui no Brasil. Ele, o nosso querido Comte, tinha uma frase que era o seguinte: o amor como princípio e a ordem como base, o progresso como meta. Você já pegou a referência, né? É a tal da ordem e progresso que está lá na bandeira do Brasil. Como que ela chegou lá? O positivismo se desenvolveu no Brasil também no século XIX, principalmente entre os militares, que foram muito importantes para a proclamação da República. Eles foram essenciais nisso. E eles criaram essa bandeira, entendeu? Junto com outro artista, e deixaram a ordem e progresso que o Comte estampou no meio da bandeira do Brasil, que a gente tem até hoje. Bom, falando mais agora sobre o positivismo com a história. No século XIX, além da Revolução Industrial, a gente estava vivendo o período de formação das nações. Os países que nem a gente conhece hoje começaram a se formar naquela época, com a união de nações, de pessoas, através de costumes, né? Melhor dizendo, de cultura, enfim, mesmo as práticas que eles tinham, língua, tudo isso servindo para unir as pessoas. E é aí
que a história vai entrar. A história vai tentar criar uma história do Estado-nação. Ir no passado desses povos, dessas pessoas, daquela região, e tentar ligar elas ao longo da história até chegar numa evolução da nação, do Estado-nação, até chegar naquela forma que se tem hoje. E por que é tão importante você valorizar a sua nação, o seu Estado? Na Alemanha, que estava se formando como Estado pela primeira vez, até porque antes era a Prússia muito dividida, isso foi muito importante e por isso que a história se desenvolveu principalmente lá com um cara que chamava Ranke. O Ranke, ele começou a pegar documentos do passado, principalmente da Idade Média, do período moderno, e construir a história da nação alemã, entendeu? E nisso ele chegou no princípio da história para ele, e que durou por muito tempo para muitos historiadores, principalmente do século XIX, que era o seguinte: a história tem que ser contada tal como ela foi. O historiador ele tem que largar qualquer preconceito, ele tem que largar qualquer subjetividade, o lugar de onde ele veio, as crenças deles, enfim, tudo para poder escrever a história baseado nas fontes que ele tem e tal como ela foi. Passar a verdade e somente a verdade. Para construir isso, essa análise de documentos que o Comte fez, ele levou alguns princípios em consideração. O primeiro deles era a crítica do documento mesmo. Ele começou a chegar em cartórios, né, da antiguidade lá, registros, e começou a pegar ali alguns documentos que ele levava a ferro e fogo na análise. Ele acreditava realmente que estava ali naquele documento. Ele levava, ó, tá aqui, tá registrado. Óbvio, os documentos que ele focava eram documentos oficiais, de reis, de datas especiais, enfim, era a história oficial. Para o Comte, a parte da história subjetiva ali do indivíduo, então carta, correspondência dele, aquela história com H minúsculo, entendeu? Que está focado mais no por trás da história, das relações pessoais de cada um, isso aí já não importava. O importante era a história real do Estado-nação. Isso que era o importante na história. Então ele vai focar nessa análise do documento. E o documento nesse período era uma coisa muito restrita. Era uma folha antiga, escrita, tudo mais, que ele analisava e passava tudo que ele abstraiu daquilo para construir um discurso sobre a história. Além disso, ele tinha foco nos grandes eventos e nos grandes heróis nacionais, que serviam muito para criar uma memória coletiva e para a construção dessa memória coletiva numa nação inteira. Então ele sempre estava focando nos principais eventos, nos principais reis, personalidades da nação. E além disso, ele sempre estava seguindo uma linha cronológica. Então, ou seja, ele, diferentemente da menina que eu conversava, ele contava a história certinho. Ele ia numa linha cronológica, mostrando como que evoluiu. Foi disso para isso, e aí chegou no que a gente tem hoje. Vocês entenderam? Então, o Ranke e todo mundo que seguiu ele depois, principalmente o Ranke, ele foi o cara que criou os seminários. Não sei se vocês sabem disso. Os seminários que a gente faz hoje na escola veio principalmente dele. Ele pegava fontes históricas antigas e analisava junto com os alunos. Os alunos faziam seminário analisando aquelas fontes. Então, todo mundo que seguiu o Ranke pegou esses pilares e levou para frente, representando o que se entendia de história no século XIX. Inclusive, influenciou muitos historiadores franceses também, embora os franceses dissessem que eles já tinham começado nesse lance de história bem antes dos alemães, tá? No fim, os positivistas eles vão ser atropelados e depois o pessoal vai voltar de Hessel em cima deles também, pelos franceses das escolas dos análises, tá? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. O importante agora é mostrar como que a história se desenvolveu e qual que foi a sua ligação com o positivismo, que acreditava realmente que você tinha que fazer, e existia realmente uma forma de você fazer história sendo objetivo, falando as coisas como elas foram, entendeu? Sem você atribuir um preconceito, um tipo de pensamento seu, entendeu? A história como ela foi, sem preconceitos. Realmente a história ela nasceu assim e se acreditava que dava para fazer. E tem muita gente que acredita nisso até hoje. Os análises, eles vão mostrar que o lugar da onde você vem, as suas crenças pessoais, sua religião, tudo isso influi muito na narrativa que você vai construir para contar uma história. A narrativa é o que mais vale na hora que você está contando uma história, porque ela vai ir colocando ideias na pessoa que está ouvindo, né, aquela história. Mas os positivistas eles acreditavam que eles estavam fazendo uma história neutra. A palavra certa é isso, uma história neutra, sem preconceitos, sem uma carga de opinião pessoal. Pelo menos eles achavam que eles se esforçavam por isso. Infelizmente, no tipo de análise deles, as classes mais baixas, enfim, os coadjuvantes da história ficavam para trás, porque o centro, o foco, era a história da nação, dos principais
homens, as principais figuras daquelas estados-nações que estavam se formando, tá bom? Esse foi o podcast sobre positivismo. Espero ajudar se chegar no próximo vestibular. E espero que vocês saiam muito bem e que saibam contar histórias melhor do que a menina que eu estava conversando. É isso. Forte abraço.